de volta aqui agora com o Jogo do Poder e recebendo o governador eleito, Rafael Fonteles. Já está aqui com a gente. Boa tarde, governador. Muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido para essa entrevista. Boa tarde, Amadeus, Sávia, Poliana, o Ananias também, o Ari que está aqui perto e todo o povo do Piauí que nos assiste aqui através da Mil Norte. Um prazer voltar aqui. Vamos lá, governador, começando a polêmica das escolhas que o senhor já fez e continua fazendo para o governo. É um secretariado, é um governo técnico, é um governo também político. De alguma forma, o senhor quebra paradigmas, inclusive com a escolha de gestores que têm um nível muito alto, mas que ainda não haviam sido testados na gestão pública. Uma coisa que, por exemplo, ocorreu com o senhor ainda jovem, ingressando na Secretaria de Fazenda. Esse mix, qual é a aposta? Bom, Amadeu, primeiro eu queria externar minha opinião sobre essa aparente dicotomia que há entre perfil técnico e perfil político. Eu pego o meu próprio exemplo. Eu, até bem pouco tempo atrás, era visto como um técnico. Aí não é porque eu participei de uma eleição, me tornei, portanto, um político com muito orgulho, né? Eu deixei de ter esse caráter técnico. Então, o que a gente está procurando conjugar na formação da nossa equipe são os dois perfis ao mesmo tempo. Um perfil técnico, mas que tem a capacidade política de tratar com todas as forças que compõem o Estado, independente de ter sido indicação de um partido político ou uma indicação direta do governador. Então, você tem realmente nomes que já foram anunciados, que são indicações de partidos políticos. E você tem indicações diretamente feitas pelo governador, mas que não perde o caráter político, porque mesmo essas pessoas indicadas por mim diretamente, elas terão que ter a capacidade, eu acredito muito que tem a capacidade, por isso que as indiquei, né, de compromisso político, de conversar com as forças políticas, com os deputados, com os movimentos sociais, mas, sobretudo, o compromisso em cumprir as metas que nós estabelecemos ao longo da campanha. Eu já tinha dito aqui uma vez, Amadeu, que eu levei muito a sério a confecção do programa de governo, até porque eu achava que a gente ia vencer, sim, as eleições. Sem nenhuma prepotência, mas a gente se prepara para disputar uma eleição e para vencer. Então, eu já me imaginava, sim, né, tendo essa oportunidade dada pelo povo do Piauí para governar o Estado. Então, eu tinha que apresentar um programa de governo, ainda mais eu estando numa secretaria ao longo de 7 anos, que conhece a fundo o detalhamento, né, do orçamento, das políticas que são feitas, um plano de governo realmente execuível, realista e que pudesse ser realizado. Então, o livro de cabeceira de todos os gestores nomeados, que serão nomeados por mim, é o nosso programa de governo, as metas que estão lá, e a velocidade de cumprimento dessas metas é que vai depender, obviamente, do equilíbrio fiscal a cada ano. Se tiver mais folga financeira, você avança mais nas metas. Se não tiver muita folga em algum ano, você posterga mais algumas metas. É assim que vai se dar a dinâmica, creio eu, da nossa gestão. Então, eu estou apostando nesse mix, sim, mas que não é separado entre aqueles que são técnicos e aqueles que são políticos. Não, todos têm que ter os dois perfis. Bons técnicos, porque serão muito cobrados em função dessas metas, e tem que ter a capacidade de dialogar com os movimentos sociais e com os representantes do povo que foram eleitos, que representam, portanto, a população, assim como eu represento, porque o mesmo voto que foi para a urna elegeu deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, é algo coletivo. Então, é nessa linha que a gente está atuando. Aliás, dessa dicotomia, o técnico e o político, o senhor fez a campanha política de governador mais profissional da história do Piauí esse ano. Eu já disse aqui, eu tenho acompanhado a eleição desde 78. Ananias. Governador, o senhor falou
que o plano de governo deverá ser o livro de cabeceira dos seus secretários. Claro que, diante do que está posto lá, proposto em campanha e agora deverá ser executado durante o mandato. E trouxe também as metas que os secretários devem alcançar. Então, certamente isso mostra que já há um planejamento de muitas das ações. Então, eu lhe questiono, as primeiras ações de governo. Rafael, o senhor vai tomar posse cedinho, já no dia 1º, não é? Dia 8, e às 8 da manhã, logo após tomar posse. Quais serão as primeiras ações de Rafael, governador do Piauí, dentro desse planejamento? Olha, Ananias, eu sou professor e professor gosta de fazer prova, corrigir a prova e avaliar. Então, eu quero que o nosso governo seja avaliado pelo percentual de metas cumpridas ao longo dos 4 anos. Mas, como eu disse, há metas que serão feitas muito rapidamente, há outras que vai depender, obviamente, da dinâmica financeira ao longo dos 4 anos, que não dependerá só da minha gestão, mas também do cenário nacional e do cenário internacional. Mas está lá para ser cumpridas e eu tenho muita convicção que iremos cumprir todas. Os primeiros meses do ano que vem são meses de planejamento. É uma gestão nova, ainda que ela continue sob o comando do mesmo campo político, mas é uma nova gestão. Então é natural que os primeiros meses, sejam voltados para o planejamento e para eventual ajuste que a gente faz na máquina administrativa a cada ano. Mas algo que eu posso afirmar que terá uma repercussão muito imediatamente nos primeiros meses é a questão da segurança pública. Eu acho que esse é o problema mais urgente que o Piauí enfrenta. Eu falei isso ao longo da campanha e realmente estou muito feliz do Chico Lucas ter aceitado essa missão de ser o secretário de Segurança Pública. Então ele vai ter muito trabalho já no começo da gestão e será cobrado por resultados o mais rapidamente possível para melhorar a sensação de segurança, especialmente aqui em Teresina e no litoral do nosso estado. Mas as outras demandas igualmente importantes, a geração de emprego e renda, a descentralização do serviço de saúde, mas obviamente que elas serão feitas de forma mais cadenciada, uma ação mais enérgica, mais rápida e com todas as condições para serem executadas, né, inclusive com a nomeação dos 1.000 novos homens e mulheres que já começaram o curso de formação e serão nomeados, não é, no ano que vem, após o curso de formação, já é uma das metas, não é, que a gente quer para já gerar resultado imediato para a nossa querida população. Então, as metas estão lá colocadas e algumas serão executadas muito rapidamente, outras serão ao longo dos 4 anos realmente. O senhor vai mandar uma reforma para a Assembleia avaliar já em fevereiro? Sim, mas não é uma reforma, são pequenos ajustes. Reforma normalmente se faz quando há uma ruptura no governo, um campo político diferente assume. Por exemplo, quando o Bolsonaro assumiu em 19, ele saiu dizendo que ia extinguir metade dos ministérios, depois teve que subir mais alguns. Agora Lula já avisou na campanha que ia criar diversos ministérios e irá cumprir, porque houve mudança de campo político. No nosso caso, não. Então, são apenas ajustes que serão feitos, extinção pontual de alguns órgãos, alteração, não é, no formato, não é, de alguns órgãos, mas nada que vai impactar significativamente, não é, o tamanho da máquina administrativa. Até porque o que importa na hora de fazer redução de despesa é o que eu sempre disse aqui, é redução do custeio, funcionar com mais eficiência, investir mais em tecnologia para poder fazer processo mais rapidamente e com menos custos. Então, isso vai ser feito ao longo do mandato inteiro. Mas, realmente, do ponto de vista de pastas administrativas, serão pequenos ajustes. Ari. Parceria com o governo Lula. Há uma expectativa muito grande, porque o senhor é chamado de o menino do Lula, né? O garoto do Lula. Efetivamente, a gente mostrou aqui o senhor, quando criança, sendo ali acarinhado pelo agora presidente eleito. E aí, quando eu anunciei mais cedo que o senhor concederia entrevista aqui na rádio, houve uma enxurrada de perguntas dos internautas e, sobretudo, dos ouvintes aqui da Rádio Jornal 90.3. Então, vou casar essa minha pergunta, que já era minha,
com uma demanda aqui concreta. Do Luiz Márcio, lá do Shopping da Cidade. Ele diz o seguinte: eu votei no senhor para governador e votei no Lula. E o senhor disse que faria um governo em parceria com ele. Veja o nosso lado, dos pequenos e microempreendedores. Aí eu pergunto, puxando aqui essa ponta do novelo. Como vai ser essa parceria? Vai ser efetiva? Vai ser concreta? Ele vai ter esse olhar especial pelo Piauí e leva a demanda do nosso ouvinte da Rádio Jornal para os pequenos e micro. Bom, primeiro cumprimentar o Luiz Márcio, se não me engano foi esse o nome que você colocou. E destacar, Luiz, que nós colocamos logo no começo da nossa pré-campanha, no nosso programa de governo, um capítulo especial, inclusive era o primeiro, o apoio aos micro e pequenos empreendedores urbanos. Além de fortalecer a agricultura familiar, que são os pequenos negócios do campo, fortalecer os micro e pequenos empreendedores urbanos, com assistência técnica, com crédito subsidiado. E ao longo da campanha, você pode perceber, quem acompanhou a campanha do presidente Lula, ele passou a colocar isso de forma mais veemente, principalmente ali no segundo turno, em que ele apresentou propostas mais palpáveis, mais tangíveis, mais concretas para o povo. E uma delas era esse apoio aos empreendedores urbanos. Então eu sempre tive o maior apreço pelos empreendedores. Empreendedor eu fui ao longo da minha vida profissional e, portanto, sei da importância desse segmento para gerar mais oportunidades para outros piauienses e outros brasileiros e brasileiras. Então, total apoio. Creio que o presidente Lula também irá cumprir essa promessa de campanha de pegar os bancos públicos, Banco Nordeste, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, e dar cada vez mais apoio, principalmente no que diz respeito a crédito subsidiado e a assistência técnica para essa classe tão importante do nosso Piauí e do nosso Brasil. E essa parceria deve se estender a todos os programas. Eu já estou orientando a minha equipe que eu estou formando, Ari, para a gente ser o campeão em aproveitamento de programas federais. Porque o Lula certamente vai lançar programas, ele tem que lançar programas para o país, e se o Estado estiver bem preparado, ele poderá fazer uso desses programas num percentual maior do que os outros estados, considerando a população de cada estado. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se o presidente Lula vai lançar o Minha Casa Minha Vida 3, por exemplo, a gente tem que estar preparado para fazer o maior número de contratos de casas populares em relação a todo o Brasil, vencendo a burocracia com rapidez, tendo locais, terrenos já totalmente regularizados, para a gente aproveitar esse programa. Então, Bolsa Família, nós temos que ter a melhor taxa de cadastro de famílias que são possíveis de receber o auxílio, o Bolsa Família, que possam receber para não ficar ninguém de fora do programa. Então, é nós que temos que ter a habilidade, e nós vamos ter o contato com o presidente e com os seus ministros com relativa facilidade, dado o nosso alinhamento político, e, portanto, é aproveitar esses programas. E, claro, eu vou levar a minha carteira de obras estruturantes, que a minha equipe está preparando, na primeira reunião com o presidente Lula, para falar também das grandes obras, não apenas dos programas, que são significativos, impactam a vida do povo, mas também grandes obras estruturantes farão parte da nossa carteira de pedidos ao presidente Lula. Eu sei que ele vai olhar com muito carinho. Mas, como eu disse na campanha, a gente aprendeu a gerir o Piauí, mesmo com o governo federal adverso. Eu disse aqui que a gente bateu o recorde histórico de investimentos sem precisar do governo federal. Essa independência será mantida. O que vamos receber do governo federal será um adicional muito importante. Mas aqui nós temos realmente que continuar nessa pegada de ter capacidade de investimentos com recursos próprios. E o que vier do governo federal, melhor ainda para o nosso povo. Sávia. Governador, queria saber do senhor a expectativa para termos um ministro piauiense. A gente sabe que a distribuição de ministérios, ela tem um critério de proporcionalidade a respeito dos partidos que compõem a base do presidente eleito, mas também tem um critério regional, que é importante que seja obedecido. E o Piauí foi o estado que no primeiro e no segundo turno deu a maior votação
para o presidente Lula? Como que o Estado seria contemplado com esse ministro piauiense? É uma esperança ou é de fato uma expectativa concreta, real, calcada naquilo que o Estado proporcionou em votação, até simbólica, para o presidente Lula? E também queria aproveitar essa deixa sobre os piauienses para o senhor avaliar também o trabalho do senador Marcelo Castro, relator do orçamento, essa costura e a importância também daquilo que ele pode fazer e agregar para o Piauí nesse momento de discussão. Olha, eu, assim como todos os piauienses, estamos numa expectativa, numa torcida muito grande para que o nosso senador eleito, ex-governador e líder político Wellington Dias seja ministro do presidente Lula. Não pensando apenas no Piauí, mas pensando no Brasil. O governador Wellington já provou a sua capacidade de articulação política e eu não tenho dúvida do bem que ele fará, se Deus quiser, não só ao Piauí, mas a todo o Brasil, ajudando o presidente Lula nesse momento histórico do país. E ainda contando com o senador Marcelo Castro, outro grande articulador político, que está agora como relator geral do orçamento da União, ou seja, é a pessoa que tem mais poder nas mãos para impactar a vida dos brasileiros e brasileiras. Eu não tenho dúvida que ele vai conduzir a confecção dessa peça orçamentária com muita maestria, com muita habilidade política e, obviamente, prestigiando o Nordeste, prestigiando o Piauí. Então, é um momento histórico que o Piauí vive, inclusive a transição pelo outro lado também está sendo conduzida por um outro piauiense, que é o ministro Ciro Nogueira. Portanto, o Piauí demonstrou para o Brasil a capacidade dos seus homens e mulheres em tratar dos temas nacionais e não apenas dos temas estaduais. Então, estou nessa expectativa, não tenho participado da transição do presidente Lula, até porque estou muito ocupado aqui na formação do nosso governo, é algo que eu realmente reflito muito, converso muito, demoro muito a tomar a decisão, porque eu acho que a decisão mais importante que um gestor toma é a escolha da sua equipe. Isso tanto faz ser numa empresa, ser num governo, ainda mais num governo que você tem que prestigiar todas as forças políticas que marcharam junto com o governador eleito ao longo da campanha. Então, não é uma tarefa fácil. Então, o Lula realmente também deve estar vivendo esse momento numa proporção muito maior. Ele teve que fazer uma frente ampla para garantir esta eleição. Então, não é à toa que tem 283 pessoas na transição. Por quê? Porque ele tem que prestigiar todos os grupos. Mas, claro, vai ter um momento derradeiro de escolha dos ministros. Aí sim, são poucos. Só é um ministro da Fazenda, só é um ministro da Casa Civil. E aí ele tem que fazer a escolha com base no mérito de cada um para ajudá-lo, mas também com o coração, sabendo prestigiar quem são os grandes responsáveis pela vitória de Lula. E não há dúvida que o Nordeste e o Piauí, em especial, foram importantíssimos, foram destaque na eleição do Lula. Eu vou até usar um boto quando eu for em Brasília, que vai ter assim, Piauí, o estado mais lulista do Brasil. Vou pedir que todos os secretários usem na hora de visitar os ministérios, até para lembrarem desse momento da eleição, como foi importante esses 1.100.000 votos de maioria que o Piauí deu para o presidente Lula. Poliana. Obrigada por conversar aqui com a gente no Jogo do Poder. O senhor falou que não está acompanhando de perto a transição, não faz parte da equipe de transição, mas tenho certeza que o senhor está avaliando aí os movimentos que estão sendo feitos por essa equipe. E ontem a gente teve a apresentação da minuta, dessa PEC que exclui aí do teto de gastos alguns programas, incluindo o Bolsa Família, e já com essa discussão para que se mantenha pelos próximos 4 anos esses R$600. O senhor, como ex-presidente do Concefaz, como é que o senhor está avaliando esse cálculo feito aí pela equipe de transição e a expectativa? O Congresso tem que votar isso a favor do povo brasileiro? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. O programa que venceu a eleição nas urnas foi o programa do presidente Lula. E lá estava claro a expansão do gasto necessária para cumprir as metas, que são metas humanitárias, como sempre diz o nosso senador eleito Wellington Dias. Os R$600 do Bolsa Família, os R$150 adicionais por criança, a farmácia popular, o programa de investimentos em obras que estão paradas, tudo isso está no programa vencedor. A população assim escolheu. Então, é natural
que, tendo essa oportunidade de discutir já nesse orçamento, o orçamento do ano que vem, que se abra espaço fiscal para essas despesas. Ocorre que isso gera um problema. Você, na hora que abre um espaço fiscal muito grande, você começa a gerar desconfiança se o país vai ter capacidade de honrar essa dívida que será feita. Porque você expande o gasto gerando dívida, não tem outra forma. Então você tem que apontar solução para esse problema de médio e longo prazo. Então, se eu pudesse dar a sugestão, e já dei essa sugestão na verdade, era realmente o presidente Lula e a equipe de transição também assumir compromisso com a reforma tributária. Porque a reforma tributária terá efeitos de médio e longo prazo que geram mais confiança, mais credibilidade, que o país pode expandir o gasto, pode aumentar a dívida no curto prazo, porque nós estamos falando realmente de uma questão humanitária, mas que está apontado a equação, o equacionamento do problema no médio e longo prazo. Então, a sugestão que eu já fiz ao presidente quando tive a oportunidade é essa. Porque aí você combina, não é, a questão social, que é a prioritária de curto prazo, por isso que a PEC tem que ser aprovada, mas já também resolve o problema da expectativa dos investidores que têm papéis brasileiros. Importante o pessoal entender que não existem investidores só da Bolsa de Valores, que são ações de empresas. Tem investidores que compram papéis da dívida do Estado brasileiro. Então é isso que financia o Estado brasileiro ao longo dos anos. Se você quebrar demais a expectativa desses investidores, corre o risco de em algum momento você não conseguir rolar essa dívida. Aí pode sim virar um colapso. É claro que nós acreditamos que essas medidas geram aumento de PIB e, portanto, diminui o endividamento. Mas isso também depende de outros fatores, como o cenário internacional, por exemplo. Então, acho que tem que combinar essa PEC agora e já o presidente Lula, assim que anunciar sua equipe econômica, que a equipe econômica se comprometa, por exemplo, com a reforma tributária, que pode equacionar esse problema que eu citei, que é o X da questão do momento, né? Essa dicotomia entre ampliar o gasto para socorrer as famílias brasileiras e, ao mesmo tempo, ancorar as expectativas, acalmar as expectativas de quem tem a dívida do Estado brasileiro, quem financia, portanto, o Estado brasileiro. Então, o Lula já fez isso no primeiro governo, eu não tenho dúvida que ele será capaz de fazer ainda melhor no terceiro governo, como tem feito na questão climática, o show que ele tem dado nos seus discursos lá na COP27 no Egito. Bem, governador, antes da chegada do senhor, a gente acompanhou um número muito legal aqui do Jogo do Poder. Ari, mostra aí, Ari, esses números um pouquinho antes da chegada do governador aqui para a entrevista, Ari. Amadeu, 449 views, isso quer dizer que são pessoas que estão nos assistindo pelo live stream, não é diante da TV, não é na televisão, é só pelo meio, pela plataforma digital. Esse é um número muito alto e nenhum programa de TV no estado do Piauí chega perto sequer desta marca. Ó, tá vendo? Parabéns para vocês, viu? Parabéns para vocês. Tá vendo como vocês trabalham direitinho? Para nós, que a gente tem um líder. E detalhe, quando o governador chegou, esse número aí aumentou. E por isso, governador, eu vou dar aqui mais, também eu fiz contato com a assessoria, eles toparam, não tem problema. Eu vou deixar mais uma rodada de perguntas para cada um, tá bom? Mas se comportem, perguntas curtas para o governador responder e atender a nossa audiência também, não é isso? Pode mandar, porque eu tenho que comentar os comentários dos meus tweets, Amadeu. Eu fiz os tweets, todo mundo comentou. Eu não tive a oportunidade agora de comentar os comentários que foram feitos. Diário oficial do Rafael, ficou bom, não é? Eu acho que foi uma maneira democrática de fazer o anúncio. Diário oficial do Rafael. O Ari disse que subiu, né, o número de... Quando o senhor começou a noticiar, o senhor tinha 6 mil seguidores no seu perfil. E agora tem mais de 10 mil. Então eu acho que o senhor não pode ficar nenhum dia sem twittar. Eu quero... Percebeu que aqui no Piauí estava se aumentando o número de contas, né, do Twitter, porque as pessoas tinham que acompanhar. O ideal é que supere 1 milhão de seguidores, porque tem mais de 1 milhão de piauienses que estão nos acompanhando. Então,
Quanto melhor tiver essa comunicação, mais transparente será a nossa gestão. Então vamos lá, Ananias. Governador, eleição da Assembleia. A gente está vendo a base aliada do governo dividida, com 2 nomes, 2 candidatos, Franzé Silva do PT e o Severo Eulálio do MDB. E aí a expectativa, o governador vai entrar ou não vai entrar na eleição na Assembleia? Então repassa a pergunta ao senhor. Olha, o poder legislativo é um outro poder. Isso não é apenas um discurso. É de fato assim que está constituído. O mesmo eleitor que votou no governador, votou nos deputados. A diferença é que o poder legislativo tem uma atribuição, o executivo tem outra. E no legislativo é um coletivo, né, de pessoas que fazem a atribuição de legislar a favor do povo do estado do Piauí. Então não convém o executivo, né, se meter, né, numa questão interna corporis. Até porque, quando for votar os projetos de lei, aí sim você tem todo o trâmite, né, de audiências públicas, em que a base do governo se manifesta, a oposição se manifesta. O presidente da casa é quem conduz os trabalhos e, portanto, nada mais natural que os 30 deputados, são apenas 30 eleitores, escolham o presidente que melhor lhes convier para gerir o trabalho da casa. E se o senhor das chapas botar um da oposição na Secretaria-Geral, dá certo? Não vamos nos meter, Amadeu. Então, eu fico feliz de ver que quem está postulando são deputados da nossa base aliada. Então, ainda ficamos mais confortáveis ainda, mas é porque, de fato, não cabe essa interferência, assim como eu creio que o presidente Lula também o fará, né? Até porque todos são importantes, todos têm legitimidade para pleitear o comando da casa, e é uma eleição tão restrita, tão poucas pessoas, que, obviamente, cada um ali é experiente, é tarimbado, sabe o que é melhor para o povo do Piauí e sabe o que é melhor para a condução dos próprios trabalhos na Assembleia Legislativa. Sávia? Governador, o senador Marcelo Castro fez uma avaliação política sobre essa distribuição de espaços que o senhor está fazendo no governo. E ele disse que os partidos não foram contemplados, que o ideal seria conversar com os líderes partidários, porque cada partido sabe as suas carências e necessidades, e o senhor optou por conversar com as lideranças. Como é que o senhor recebe essa crítica do senador Marcelo Castro? Eu não vejo como uma crítica, eu vejo como uma questão metodológica, né? Respeito à opinião do Marcelo Castro, foi importantíssimo na nossa eleição para o governo do Estado, essa parceria que houve entre o PT, a Federação, o MDB e outros partidos. E o senador Marcelo Castro, sem dúvida, é um grande líder desse Estado, é um líder do país, como eu já falei aqui, mas é uma questão de metodologia. Então, cada pessoa, cada líder, escolhe a metodologia que acha que é mais interessante para a formação do governo. Mas o fato é que todo partido político, ele é formado por líderes partidários que normalmente concorrem às eleições. Portanto, os filiados desses partidos se aglutinam em torno da liderança daquele partido. Isso é a regra normal. Então, no momento em que você prestigia, conversa, dialoga com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os senadores, você está dialogando, sim, com o partido, na minha visão. Então, a gente conversou individualmente com todos os parlamentares, eleitos e não eleitos, estadual, federal, senador, para fazer a nossa decisão sobre a formação do primeiro escalão do governo, tentando prestigiar, como eu já disse aqui, todas as forças políticas que atuaram juntas para essa eleição vencedora que nós tivemos em nível estadual e em nível federal. Então, eu converso quase que diariamente com o senador Marcelo Castro, tenho uma excelente relação, é um grande parceiro e será um grande parceiro do nosso governo, ele que vai ter um grande poder no orçamento da União para fortalecer, não é, a nossa infraestrutura, o nosso setor de saúde, ele que já foi ministro da Saúde, tem uma experiência técnica e política nessa área, e é uma área prioritária, como eu já coloquei aqui para vocês. A gente fazia qualquer pesquisa, não é? O principal queixo da população, na capital era prioritariamente a segurança, no interior prioritariamente a saúde. Então está muito claro o caminho que a gente tem que percorrer, e eu não tenho dúvida que o senador Marcelo, com a experiência que tem, política e administrativa, vai nos ajudar muito, o Estado do Piauí, principalmente na área da saúde,
e na área da infraestrutura, como ele já vem fazendo há pelo menos 40 anos de vida pública que ele tem. Não disse que quando o senhor chegou ia aumentar, estava aumentando, ó. Mostra aí, Nájila. Já são 478, Ari, online. Olha, eu quero destacar que isso não inclui Facebook, Instagram, TikTok, tá? E nem rádio, e nem a 90.3, que também está transmitindo. Isso, e nem a gente que está em TV aberta. Exatamente. Mas aproveite para perguntar para o governador aí. Olha, mas teve uma eleição que o senhor já se meteu, e foi ontem. O senhor escutou os dois candidatos. O senhor vai saber agora. O senhor vai saber agora. É o seguinte, ontem o senhor se reuniu com 2 candidatos à PPM, Associação Piauiense de Prefeitos Municipais, Toninho de Caridade, do município de mesmo nome, de Caridade, do PSD de Dado. E o Tairo Mesquita, do PT, lá de Santo Inácio do Piauí. E os dois anunciaram hoje de manhã, após uma reunião com o senhor, veja só que coincidência, que eles se uniram para derrotar o atual presidente, Paulo César de Francinópolis, que é ligado ao ministro Ciro Nogueira. Aí eu pergunto, tendo como inspiração aquele vídeo que viralizou do senhor após o resultado final das eleições. Aquele do pegou pressão, e atrás o Chico Lucas fazendo assim 3, como se fossem 3 tic-tacas. É a 4ª tic-taca da PPM? Olha, ali, Ari, foi um momento de comemoração na vitória, natural, que os ânimos ficam mais aflorados. Mas, com relação à pergunta que foi feita, o prefeito Tairo, de Santo Inácio do Piauí, e o prefeito Toninho de Caridade são grandes aliados nossos, amigos, forças políticas fortíssimas nos seus municípios, que têm interação regional com vários outros prefeitos das suas respectivas regiões, e que nos deram uma votação fantástica, de mais de 80% dos votos. Então, eu me comprometi de receber todos os prefeitos. É claro que nesse momento de formação do governo, eu tenho conversado mais com as forças estaduais, mas vou conversar com todos os prefeitos e prefeitas do estado do Piauí, para fazer realmente um bom mandato, em parceria com os municípios, como eu coloquei na campanha. E, naturalmente, o prefeito Toninho e o prefeito Tairo nos procuraram logo, porque eles estão realmente nessa disputa da Associação Piauiense de Municípios. Então, nós tratamos, obviamente, de questões envolvendo os 2 municípios, como eu vou tratar com todos os outros prefeitos ao longo do tempo, e desejando sorte nesse momento dessa eleição, que é própria dos prefeitos municipais. É claro, eu não vou negar que eu torço para prefeitos que são da nossa base aliada, os 2 são, e se, obviamente, se unirem, facilita a vitória de um dos 2. Então, claro que eu torço pela união, sim, de todos os prefeitos que são da nossa base aliada, em prol de uma candidatura de um prefeito aliado. Mas é outra instituição, obviamente que na relação governo a PPM terão temas convergentes e temas divergentes, e claro que nós vamos resolver tudo na base do diálogo. O que não pode faltar é diálogo, assim como eu vou dialogar com as forças de oposição todas, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, porque eu fui eleito governador por uma parte da população, mas vou me tornar governador de todos e todas. É claro que participação no governo é para as forças políticas que marcharam junto conosco. Mas o diálogo republicano tem que haver com todas as forças políticas do estado do Piauí. Apoliana. Olha, só de uma ansiedade que é natural e a gente já está discutindo aqui todo dia 2024. Né? Como é que vai ser a composição das candidaturas. E, primeiro, relação com o prefeito Doutor Pessoa, que nasceu ali na campanha, um elo pelo voto em Lula que foi construído, né? Até um vira-voto que foi muito comemorado. Como é que vai ser essa relação política administrativa? A gente sabe que ela vai existir. E é fato que o senhor já deu orientação, secretário, candidato, não se cria no seu governo? Olha, vamos lá, aqui são várias perguntas numa só. A primeira questão, relação ao doutor Pessoa, relação administrativa de muita proximidade, porque Teresina, como eu sempre disse na campanha, ela tem um papel muito importante, não só para os teresinenses, como para todos os piauienses. Então, é claro que nós temos que cultivar uma boa relação
entre governo do Estado e Prefeitura de Teresina, independente de parceria política ou não. Com relação à questão política, todos acompanharam. O prefeito doutor Pessoa optou por não apoiar ninguém, então, portanto, não apoiou a nossa candidatura ao governo, a gente respeitou a posição dele, e no segundo turno, ele apoiou o presidente Lula. Isso tem que ficar muito claro para a população. E com relação à candidatura para 2024, olha, eu acho que não convém a gente discutir, pelo menos eu sei que é um tema de interesse público, mas eu, como governador, que nem tomou posse ainda, tratar de eleição de 2024. Certamente a gente vai tratar disso, eu como um dos atores políticos aqui do Piauí, vou tratar disso em 2024, quando chegar a hora disso. Eu pertenço a um partido político, eu vou discutir isso no âmbito do Partido dos Trabalhadores, no âmbito da base aliada, mas é muito cedo. E claro que eu pedi, né, para todos os secretários nossos, principalmente aqueles de indicação pessoal, como eu disse, que não foi indicação partidária, que se comprometam com a gestão. Se perder o foco, né, para uma eleição, atores políticos todos nós somos, mas se perder o foco visando uma eleição, não vai cumprir as metas. Não cumprindo as metas, será mal avaliado por mim e pelo povo e, obviamente, terá dificuldade de se manter na posição. Então, o foco é o cumprimento de metas e eu acho, portanto, que nenhum, né, terá condições de ser candidato a nenhum cargo, principalmente em 2024, até mesmo em 2026, eu eventualmente indo para a reeleição. Mas 2024, 2026 se trata em 2024 e 2026, pelo menos da minha parte. Obrigado, governador, pela presença aqui com a gente hoje, pela entrevista. Eu que agradeço. E eu vou fazer uma viagem, Amadeu, de 2 semanas, mas vou ficar com o Twitter funcionando, viu? Mas descansar com a família, eu realmente não parei esse tempo todo, porque eu acho que a formação da equipe era muito prioritária e deixei para fazer essa viagem com a família a partir de amanhã. Então, de hoje à noite, eu já vou estar viajando com a família. Então, desejar também uma boa semana a todos os piauienses. Obrigado.